obrigado. Pode sentar, amados. E eu queria começar, como não, agradecendo ao nosso pastor Cleone e à nossa irmã Andréa. Amados, eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, eu ando, eu não fico quieto não, viu? Já percebeu, né? Então, eu costumo dizer o quê? Pronto, quem olha para Everton diz assim, esse bicho é pastor. Porque tem esse jeito, né? Múcio é um motorista de Uber da nossa igreja. Múcio, líder dos jovens, inclusive, pegou uma senhora e quando estava passando pela frente da igreja, aí ela chegou e disse assim para Múcio, eu já fui aí nessa igreja, uma senhorinha. Aí Múcio foi mesmo, foi. E aí a senhora gostou? Aí ela chegou e disse, o pastor de lá é meio agoniado, né? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Cada um vai ter o seu jeito. Agora, nunca abra a mão de uma coisa: integridade. E eu posso dizer que os pastores de vocês são íntegros. Então, confiem. Porque a integridade é a base do ministério deles. Então, meu pastor, muito obrigado. E eu vou lhe dizer, eu sou cabuloso também. Se ele não fosse, ele me convidasse, eu não viria. Porque eu não vou colocar meu nome em qualquer canto. Então, pastor e irmã Andréa, parabéns. Que igreja linda. Que povo lindo. Homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Olha aí, olha um pro outro agora aí. Se for esposo, pode olhar para sua esposa aí e dizer, ei menino, repita comigo, ei menino. Tu és lindo, vice? Que povo lindo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. E eu queria, a mídia tá com a foto do outro povo mais lindo aí. Se puder, mídia, enquanto isso, me perdoem as mulheres e para minha própria segurança, eis aqui ao meu lado a mulher mais linda dessa igreja hoje. Para minha própria segurança, inclusive. Amém. Então, tá aqui, né? Nós estamos casados há 20 anos. Em 2005, nós nos unimos, meus amados. E daqui a pouco, eu creio que a mídia vai conseguir colocar, vocês vão ver os nossos filhos. Então, quando Deus nos uniu, eu não sei se ela ouviu isso ou foi do coração dela, mas, meu amor, ela sempre diz algo, que Deus não une vidas, Deus une propósitos. Então, Deus uniu o nosso propósito e como tem sido maravilhoso nós trilharmos esse caminho durante esses 20 anos e que venham mais 200 ou até Jesus voltar. Amém? Meu amor, por favor, você pode... Amém, glória a Deus. Como meu marido falou, né, a igreja é muito linda e a gente sabe que Deus é que dá o crescimento, mas é a unidade que é colaboradora do Senhor. Então, o Senhor ele tem uma visão para este lugar e graças a Deus pela vida de vocês, que tem sido leal, né, leal, um povo fiel, que tem feito essa igreja crescer e vai crescer muito mais. Porque se acha que terminou, que não tem mais nada para fazer, ou aí é que tem, né? Então, glória a Deus. Enquanto o Rio Doce não for todo atingido e alcançado, essa igreja vai continuar o nosso crescendo. culto ainda Esse não é o acabou. desejo do Senhor. Fique agora Amém. com os Vai dedinhos chegar, para que Chegar. você... Trouxemos a foto dos nossos filhos, mas nós temos 2 filhos, Samuel e Davi. Né? Eu trabalho na área de segurança pública, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha. Pronto. Olha Então, aí. isso foi agora na Conferência de Ministros, nós tivemos a honra de sermos ordenados pelo Ministério, então nós também estamos nas primícias e a gente fica muito ligado em primícia, porque essa é a primeira igreja que nós ministramos após a ordenação. Amém? Nem na Zona Oeste nós ministramos. Então eu fico muito ligada no Espírito. Então, o mais alto é Samuel, tem 12 anos. O mais novo é Davi. E como eu estava falando, eu trabalho na segurança pública. Por isso que eu disse para minha própria segurança. E a gente diz que na polícia tem o administrativo e o operacional. Pronto. O mais velho é o administrativo. Ele diz que a força dele não está nos músculos, e sim na mente. Né? Ele diz para o menor que o menor gosta de dar-lhe pau, brincando, né? Ele, pare de brigar, rapaz. Minha força está na mente, não nos músculos. E o menorzinho é o operacional, agitado, assim, né? Davi, mas ambos uma bênção. O Senhor nos abençoou aí com essa família linda e como meu marido falou, 20 anos de casados e estamos tendo a honra de falar um pouco
de família aqui nesta noite para vocês. Amém, amados? Então, eu gostaria de começar falando uma coisa muito importante. Quando a gente está ministrando para casal, eu sempre gosto de dizer, se você está com seu cônjuge, olhe para ele agora. Olhe para ele. Com aquele olhar de profeta mesmo. Isso, não. Mas para casal, porque vai bater em todo mundo. Mas principalmente no casal. Chega assim e diga, quando chegar em casa, não é para dizer, tá vendo? Porque vai ser para o teu crescimento, não vai ser para o embaraço do teu relacionamento. Como meu amor muito bem pontuou, a gente vai trabalhar todos os aspectos da família. Mas, amados, se tem uma coisa que você tem que fazer é se tornar operante naquilo que você ouve. Porque só ouvir não vai adiantar. O ouvir, ele tem que estar atrelado à prática para essa palavra funcionar dentro do teu relacionamento, dentro da tua família. Amém? E nos padrões que Deus criou a família, não adianta você querer inventar moda. Porque Deus já criou todo mundo num padrão, todo mundo para executar uma tarefa específica. Amém? Então, como minha mãe dizia, Betinho, não invente moda. Quando ela dizia isso, é porque ela queria dizer, já tem um padrão pré-estabelecido, siga. Então, é isso que nós temos que atentar. E que padrão estabelecido é esse, pastor? A palavra. E foi interessante que eu queria que a mídia, me ame mídia, colocasse Efésios capítulo 5, versículo 25 na NVI. Efésios capítulo 5, versículo 25 na NVI diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Deixa eu te dizer um negócio. Por que, pastor, o senhor está lendo isso? Porque o homem tem uma função no casamento, na família, a mulher tem a função dela, os filhos têm a função deles. E certa vez eu estava andando com minha esposa. Ela não disse, mas eu cabueto. Ela é policial civil, beleza? Então ela é, né, ali operação e vai. E certa vez nós estávamos indo para a padaria, de mãos dadas assim, andando na rua. E aí eu cheguei e disse, meu amor, do nada, velho. Aí, vê que onda. Aí eu disse, tu morreria por mim? Na lata, a Natália disse, eu mesmo não, eu. Mas, rapaz, tu nem pensou. Tu já disse, eu mesmo não. Cara, e aquilo ficou na minha mente. Querendo descer pro coração, querendo descer pro coração. Foi, eu digo, não desce não, sobe. Sobe. Eu digo, mas Deus, eu mesmo não. Eu mesmo não. Foi quando, nas minhas meditações, o Senhor, e eu senti, através do Espírito Santo, ele foi muito claro no meu coração, quando ele disse, Everton, você está querendo cobrar de Natália uma missão que é sua. Você que tem que proteger a sua família. Você que tem que dar a vida por eles. E eu digo, uau, desculpa, Deus. Desculpa, eu acho que quem mandou aquela pergunta foi o diabo no meu pé do ouvido e eu caí na onda, né, de fazer. Não, ele faz cada pergunta. Quando a gente namorava, ele fez assim, tu teria coragem de comer biscoito mastigado da minha boca? As provas de amor. Ele é prova de amor. Mas deixa isso pra lá, meu amor. Mas deixa pra lá. Amém, amados? Então, existem papéis. Foi Cristo que deu a vida pela sua igreja. Amou a tal ponto de entregar-se por ela. E outra coisa que eu queria trazer para vocês nesse momento também é que o amor não é tutano. Que história é essa, pastor? Tutano é... Tu sabe onde é que o tutano cresce? Dentro do osso. Então eu amo, pastor, mas é por dentro. Eita. Não tem a capacidade de externar o amor que tu sente pelos teus filhos, pelo teu cônjuge. Pela mãe, pelo pai. Que amor é esse? O filho? Não, eu amo, mas eu não preciso dizer não. Aonde é que está escrito isso? Se você me provar, aí eu digo, beleza.
Deixa eu te dizer, eu faço esse comparativo. O pastor ele trabalhou muito tempo em banco, né? Então, em maio, na realidade, encerrou um dos momentos mais tenebrosos da vida de quem faz declaração, né? De imposto de renda. Beleza? O leão sabe quanto tu recebeu, mas não declara o imposto não para ver o que é que tu acontece contigo? O que é que eu estou querendo dizer? O teu cônjuge, ele sabe que tu ama, mas ele tem que ouvir também, porque não declara não para ver o que é que vai acontecer contigo. Amém. Amados, parece brincadeira, mas olha o que tem em 1 João, capítulo 3, versículo 18, na NBV. 1 João 3,18 na NBV diz assim: filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Deixemos. Ou seja, não é só para dizer não. É para fazer o quê? Vamos amá-las realmente e mostrar isso feito tutano escondido. Não, mostrar isso dizendo, ele já sabe, ela já sabe que eu amo. É como? Com as ações. As nossas ações, meus amados, seja marido, seja mulher, seja filho. Tem filho aqui, diga amém. Amém. Tem que ser externado por ações. Amém. E não é Everton que está dizendo, não, é a palavra. Amém? Então, uma coisa que vai edificar, o tema proposto foi edificados, família edificada onde? Na rocha. Firmados na rocha. E uma coisa que vai firmar na rocha é o amor. Nunca esqueça. Olhe com olho de profeta para aquele que está ao seu lado. Olhe. E diga uma coisa que vai nos edificar. Vai estar edificado na rocha. E vai estar edificado na rocha. É amando. Alguém pode dizer um amém à autoridade? Amém. Mídia, o guarda-chuva pode? Então, eu trouxe duas imagens. Essa é mais conhecida. Alguém aqui já viu uma imagem dessa ou parecida com essa? Faz um sinal aqui para mim. Amém? Então, o que acontece? Aqui é uma ordem de proteção do lar. Então, Deus é aquele guarda-chuva maior que o marido, que é responsável pela sua proteção da sua família, está ali, ele exerce a liderança, ele provê o lar, protege a família. Aí vem a esposa, que ensina, nutre e proporciona o conforto. E eu abro um parêntese aqui. Essa semana, Samuel chegou para mim e disse, papai, por que o senhor é tão... Aí eu digo, meu irmão, porque a missão de te amamentar é tua mãe. A minha é de te fazer homem. Então, se tu quer o amamentar, tu vai para ela. Porque comigo, isso não é sem amor não, viu, senhores? É com amor. Porque se ele não enxergar amor, não adianta nada. Mas é o equilíbrio, porque imagina dois amamãezando. Não vai dar certo. E os filhos, os adolescentes, levanta a mão aí, jovens. Essa tu vai ler comigo. Amar seus pais, repita. Eita, ainda tem mais aí que eu estou vendo. Bora. Amar seus pais. Obedecer a seus pais. Amém. Não esquece disso. Então, essa é a ordem que nós conhecemos comumente. Mas Deus, quando eu estava estudando, meditando sobre isso, ele disse, mas o oposto também é verdade? É verdade. Tu pode botar a imagem, por favor, mídia, invertida. Então tem, olha, que Deus é o quê? O fundamento.
Ele é que vai dar todo o fundamento para que a família seja edificada nele. Se ele não estiver como fundamento, em vão eu lanço os alicerces. A gente vai ver daqui a pouco. Amém? Então, Deus ele tem que ser esse fundamento, meu irmão. Então, quando você estiver com a sua esposa dialogando, fazendo planos, isso, aquilo, o que quer que seja, se Deus não for o centro, se Deus não for aquele que vai estar abalizando todas as nossas ações, estamos em perigo. Não esqueça, Deus é o fundamento de todas as coisas. Amém. E para fundamentar bem a nossa família na rocha, que é Deus, a Bíblia nos ensina que nós precisamos explanar a palavra dele, ensinar a nossa família a ter um relacionamento com Deus. Vamos ver lá o que é que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 6 e 7 na área, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente, ou seja, com vontade. Algumas versões dizem: inculcarás esta palavra a teus filhos, e dela falarás como? Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É uma vida com Deus, ensinando todos que estão ao nosso redor, de manhã, de tarde, de noite, andando no carro, no parque, no jantar. Você precisa aprender a ser intencional com a sua família e aproveitar tudo que o Senhor está te dando como exemplo diário para poder falar do amor dele, porque o Espírito Santo é um espírito criativo que nos ajuda a ministrar para a nossa família. Deuteronômio 31, 10 a 13 diz assim: ao fim de cada 7 anos, lerás esta lei diante de todo Israel, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Nós aprendemos a obedecer ao Senhor. Ninguém nasce sabendo obedecer. Nasci de novo, pronto, já entrou por osmose toda a palavra de Deus, pronto, eu só preciso agora vir para a igreja, louvar e ir embora. É assim? Não. A sua caminhada, a sua jornada com o Senhor vai fazer com que você o tema mais e o obedeça mais. Então, por isso que a palavra de Deus deve ser ensinada pelos pais aos filhos. Quando Moisés ele está perto de partir, quando a gente está lendo sobre Deuteronômio, e a gente vê toda a história de Moisés, né, que atravessou o deserto, aquela coisa toda que você já sabe. E quando ele chega lá no final, ele vai fazer uma explanação de toda a lei e dá os últimos conselhos. E nesses últimos conselhos, ele mostra todos os milagres vividos, trazendo à memória ao povo aquilo que dá esperança. Então, quantas vezes nós estamos assentados à mesa, passeando no shopping ou fazendo qualquer coisa com a nossa família e a gente está perdendo a oportunidade de falar para Deus dos milagres que a gente já viveu? Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com Deus. Teve ou não teve? Você sabia que a sua vida vai ministrar muito mais para a sua família do que muitas vezes 10 minutos de leitura da palavra? Sim, a sua vida baseada na palavra, mas ministrando aos da sua casa, ministrando aos seus filhos os milagres e experiências que você já viveu. Eu tenho inúmeras experiências com o Senhor antes de ter filhos, que eles não sabem e que é a hora de nós ministrarmos. Então Moisés estava ali, contando os milagres. O que é que ele estava fazendo para o povo? Trazendo esperança. Não, se os meus pais viveram, eu posso viver também. Ele lembra dos livramentos recebidos ali, Faraó atrás, no cavalo, o mar engolindo, aquela coisa toda, mostrando que Deus os protege, porque eles são um povo escolhido. Moisés estava afirmando a identidade da sua família, dizendo: vocês são escolhidos do Senhor. Quantas pessoas, nossos filhos, as crianças, os adolescentes, estão perdidos na sua identidade, porque vêm para a igreja, mas não tem, a base firmada na rocha em casa,
de dizer, essa é a sua identidade. Você é um povo escolhido, sacerdote, povo eleito, nação santa. O Senhor te ama. Eu acredito, queridos, que muito mais do que inicialmente nós mostrarmos aos nossos filhos e aos nossos familiares e aos novos convertidos que estão chegando na igreja de Cristo, que é a nossa igreja, esta congregação, a família do Senhor, o corpo do Senhor. Porque antes de nós mostrarmos as regras, o pode ou não pode, sim, claro, a Bíblia tem pode ou não pode, o bem e o mal, obedecer e desobedecer, é óbvio. Mas sabe como é que tudo isso fica mais fácil de se cumprir? Quando primeiro você apresenta o próprio Deus para eles. O próprio amor para eles, a própria graça, a própria redenção, a justificação, o que ele é, o que ele pode, o que ele tem, o que essa pessoa, seja nova convertida ou da sua casa, é para Cristo. Queridos, quando você se identifica com Deus e você entende o verdadeiro amor dele por você, fica muito fácil a sua família, os seus filhos, os novos convertidos que estão aqui nesta casa, saber o que pode e o que não pode fazer. Porque não é porque o pastor está dizendo, não é porque minha líder está dizendo, mas é porque eu temo ao Senhor. Por amor a Ele e porque Ele me amou, eu escolho, porque eu sou livre, não fazer. Então Moisés, ele também ensina que Deus é um Deus de provisão diária. Queridos, quantas experiências financeiras nós já tivemos de provisão? Eu já ensino a meus filhos, às vezes eles me pedem dinheiro, eu faço, menino, declara, crê, vai chegar. Começa a declarar. Xiti, eu tenho que dar tudo de mão beijada, tu não vai merecer. Ora, menino, põe a tua fé em prática. Eu nunca passeio com meu filho no shopping e digo, menino, sai dessa loja que isso daí é muito caro. Isso não é pra tu, não. Isso não é pra tu, não. Quando eu digo, sai dessa loja, toca não, que isso é muito caro. Eu estou dizendo o quê pra ele? O melhor dessa terra não é pra tu. Eita. Muito pelo contrário. Eu posso não estar com dinheiro naquele momento para isso, mas eu digo a ele, querido, é totalmente possível você ter isso. Faça por onde, estude. Eu digo, tu é rico. Eu digo, tu é rico e tu veio com a minha riqueza triplicada. Tu estuda, tu declara, tu chama a existência, meu filho. Que você é totalmente possível e capaz de obter isso que você quer. Então ele foca, ele dá esperança e ele sabe que, que há um Deus de provisão. Então, queridos, uma família firmada na rocha é uma família que consegue passar de geração em geração o que tem recebido do Senhor. Não se trata somente de casal, né, mas de uma família como um todo. As gerações elas só serão fixadas se elas iniciarem a sua jornada na rocha. A Bíblia diz, ensina ao teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. E veja que interessante, quando Moisés falece, Josué, ele assume. Josué era o liderado, era o Timotinho, né, de Moisés. Então Moisés falece. Josué assume, super comprometido com Deus, vence muitas guerras em nome do Senhor. E quando Josué está perto de partir, ele também faz mais ou menos a mesma explanação de Moisés. Mostra ali o bem e o mal, a vantagem e a desvantagem. E no final ele termina com aquela célebre frase, célebre versículo que muitas pessoas conhecem. Ele diz, olha, esse daqui é o caminho do mal, esse daqui é o caminho do bem. Vocês agora vão escolher se vocês seguem ao meu Deus ou se vocês vão seguir a esses amorreus, que é a terra que hoje vocês habitam. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, na mesma hora que ele faz essa explanação, ele está mostrando o caminho, mas ele também mostra que há um livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, queridos, o que é que vai prevalecer? Quem está mais firmado. Se é uma rocha ou se é uma areia. Porque influências no mundo vai ter assim. Você está o tempo todo na escola do seu filho? Não está. Você tá no shopping com ele, você está no céu com ele, você está o tempo todo com o seu liderado, com o seu filho espiritual? Não está. Mas qual é a base que nós estamos construindo? A base mais forte prevalecerá. Amém? O interessante é que depois que Josué ele falece, veja, estamos cronologicamente aqui. Vem Moisés, aquilo tudo, assume Josué e ele diz, escolham vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que Josué falece, entra no livro de Juízes. E a era dos juízes é uma era onde houve
a maior degradação moral e espiritual da história de Israel. Juízes 2, versículo 7 ao 10, diz assim: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, os quais viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Porém, morrendo toda aquela geração, se levantou outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Preste atenção aqui. Ah, não. Olha, escolham vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo, tu é doida, se fosse na linguagem de hoje. Então, tá o Senhor, menina, eu vou escolher o Senhor. Mas aí diz que a geração que estava com Josué, vendo e ouvindo, vendo as pessoas que viveram um milagre e ouvindo as pessoas que viveram um milagre, estavam ali firmados em Deus. Mas quando aquela geração morreu, a próxima geração se desviou totalmente, virou aquele looping, né? Quem já leu Juízes, né? Clama a Deus, desobedece, clama a Deus. É pior do que Moisés no deserto. É horrível, né? De como eles são desobedientes e como eles não conheciam, não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. O básico daquela época, eles não sabiam. Então, como é que nós vamos firmar a nossa própria próxima geração na rocha, se você não começar hoje? É muito interessante porque quando Josué está ali perto de morrer, e eu estou finalizando para passar para o meu amor nessa parte, quando Josué está ali perto de morrer, é muito interessante, e a gente tira várias lições disso. Deus chega para ele e diz assim, olha, foi muito bom conquistar a terra pra caramba. Estou parafraseando, amém, minha gente, que é para ninguém dormir. Aí diz assim, ó, muito bom, como a gente diz na polícia, é FO positivo para você. Mas tem um monte de terra ainda para conquistar, vice. E ensina aí o povo, os que faltaram, direciona, né? Primeiro ele está dizendo o quê? O propósito não começou em Josué e não ia terminar em Josué. Então, querido, o propósito que Deus tem através da sua vida, para a sua família e para este tempo, para a geração, não vai terminar em você. Então, você precisa treinar bem os que vêm após você. Aprender a amar a Deus, ensinar a amar a Deus de todo o coração. Então eu percebo que foram muitas batalhas vencidas, foram muitas terras conquistadas. Mas e a sua própria terra? Quantas vezes a família está correndo atrás do vento? E eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, porque quem trabalha não come. Paulo já dizia, né? E a Bíblia diz, vai ter com a formiga ou a preguiçosa. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Queridos, mas nós não podemos ganhar o mundo, correr atrás do vento e perder os da minha casa. Não podemos, não podemos. E como ele disse, eu trabalho em delegacia e eu virei muita noite, muito plantão, misericórdia, para pagar o rema, porque o reino de Deus é tomado à força. Então, se você quer fazer o rema, você vira, você tira plantão. Meu filho foi 2 anos trabalhando, tirando plantão, que misericórdia. Né, para pagar o rema, porque pagava o meu rema, o rema dele, de uma segunda babá para ficar com minhas crianças, que era tudo pequenininho. Olha. Então não tem desculpa de menino pequeno que não tem dinheiro para pagar o rema. Porque o reino de Deus é tomado à força. Amém? Então, quantas vezes na madrugada chegava a polícia militar ali arrastando para a delegacia menores infratores, menores de idade que estavam cometendo crime. E a mãe vinha atrás, a avó vinha atrás, a família vinha atrás, depois que sabia que estava preso. E eu me lembro de uma cena, a gente colocando tudo que tinha sido apreendido no balcão, e chega uma mãe chorando, dizendo, meu Deus, como foi que ele chegou aí? Esse menino foi criado na igreja. E quando ela disse isso, eu parei. E o Espírito Santo tratou comigo assim. Ele foi criado na igreja. Mas será que a igreja estava dentro da casa dele? Será que a igreja estava dentro da casa dele? Será que a rocha estava dentro da casa dele? Porque a igreja é lugar de reforçar a sua base. Mas a sua família precisa estar firmada intencionalmente, deliberadamente na rocha, queridos. Amém. Não adianta estar dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite.
Se a igreja não está na sua casa, está sendo vã esta obra. Lembra? A próxima geração precisa do ensino desta. Senão, vão esquecer de tudo que aconteceu. Amém. Amém. E é exatamente isso, amados. E como meu amor muito bem falou, o reino é tomado à força. O pastor falou que tem um engenheiro aqui, no mínimo, né? Quem é o engenheiro? Amém. Então, eu já confirmei com algumas pessoas e para mim alicerce e fundamento era a mesma coisa, mas não são. Alicerce são essas colunas que tu tá vendo aí, ó. Cada sacada dessa aí é uma coluna, pelo menos creio eu. E o fundamento é onde essas colunas estão sendo colocadas, postas. E eu estava ajudando o Jefferson, um amigo meu lá da igreja, a construir um muro na casa dele. E rapaz, que coisa boa, eu lá com um enxadeco, eu acho que é um enxadeco, e eu tome e bem molinho a terra. Eu digo assim, eu trabalho até meia-noite, meu amigo. Aí tinha um engenheiro do meu lado. Aí chegou e disse assim, pastor, mas enquanto o solo não ficar duro, a gente não pode parar de cavar. Aí acaba prazer. Para que tu vai me dizer isso agora? Porque os alicerces têm que estar no fundamento que é a rocha, que é Cristo. Então, por isso que meu amor falou, se nós quisermos manter as nossas famílias no padrão bíblico, a palavra é o nosso fundamento que vamos alicerçar. E é interessante, porque essa passagem tem tanto em Mateus 7, como em Lucas capítulo 6. E eu achei mais interessante como Lucas tratou a parábola do fundamento. Então, eu queria, Mídia, que você colocasse, por favor, Lucas capítulo 6, versículos 47 a 49 na NTLH. Lucas 6, do 47 ao 49 na NTLH. O 47 começa a dizer assim, eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a mensagem e é obediente a ela. Então, por isso que eu comecei lá atrás, dizendo para você, não adianta apenas ouvir, mas tem que ser obediente, tem que praticar. Alguém pode dizer um amém? Amém. 48. Essa pessoa, aí você vai dizer assim, essa família é como uma família que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo. Cavou e cavou e cavou e cavou. O que é esse cavar, meu irmão? É insistir. Como meu amor muito bem falou, o reino, nessas condições, é tomada à força, porque a tua alma vai estar sempre te conduzindo para um lugar de conforto, para um lugar onde tu vai querer ficar lá no comodismo e tu não vai conseguir cavar em Cristo aquilo que Ele quer para ti. Que construiu a casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces. Mergulha na palavra. Não negocia o teu secreto com Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o teu secreto com Deus é o que vai balizar, é o que vai dar o carimbo dizendo, ei, eu te aprovo, porque tu tem uma vida comigo lá, não é só no público, mas tem no particular. Não negocia. Cavou bem, bem fundo, e pôs os alicerces em Cristo. O rio ficou cheio. Aí qual é o grande detalhe? Meu irmão, a primeira coisa, quando alguém recebe Jesus lá, eu digo, os problemas não se acabaram não, viu? Não é aqui, não é Chapolin Colorado não. Seus problemas se acabaram? Não.
Só os velhos entenderam. Só quem riu foi velho, porque os novos não conhecem essa piada, não. Né? Chapolin Colorado. Quando o cara tava tudo lá na pior, ele... Quem poderá me ajudar? Eu? Seus problemas se acabaram-se? Não. Não, crente. Quando tu recebe o Senhor, os problemas não se acabaram-se. E eu estou falando isso para tirar onda mesmo desse jeito, viu? Mas qual é a diferença? Que agora tu recebe alguém dentro de ti que é mais poderoso, mais forte do que você e vai te dar essa milha extra para tu suportar essas pressões. É o que ele está dizendo aqui. Essa família é como a família quando construiu a... Não, perdão, 49. Mas ouve a mensagem... Não, é 48 mesmo, foi mal. Volta para lá. Cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio, é aqui, ficou cheio. Ou seja, o problema continuou vindo, meu filho. As suas águas bateram contra aquela casa. E eu sou bombeiro, eu não disse não. Mas eu sou bombeiro militar também. Lá em casa o bonzinho sou eu. Por isso que eu fico quieto, porque quando ela dá em mim é de coronhada. De pistola. Eu não, é a mangueirinha. Aí por isso que eu aí. Aqui, ó. Beleza? Não. Olha, estou dizendo. Então, eu entendo. Eu já fui para a operação que já tive muito medo. Porque as águas quando batem, eu digo, vai derrubar esse negócio. E muitas vezes eu vi casais sendo levados. Eu digo, meu irmão, olha a força da água. É o que ele está dizendo aqui. Que os problemas quando vêm, se não tiver firmado na rocha, a casa vai passar e vai submergir e vai acabar tudo. Bateram contra aquela casa. Repita comigo, porém. Não, com força. Porém. Ela não se abalou porque havia sido bem construída em Cristo. Diga com força, eu estou firmado em Cristo. Que ela tinha sido bem construída. Agora, comece logo dizendo assim, não é comigo não. Não, então é contigo, porque com essa força todinha. Não é comigo não. É o 49, filho. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu onde eu queria construir. No molinho. Tá confortável. Tá bom, para que cavar mais? Olha aqui, ó, já tá fundo, já estava fundo, para que cavar mais? Porque não estava na rocha. Por isso que tinha que cavar mais. Agora, graças a Deus que tinha engenheiro, graças a Deus que na tua casa tem um crente, diga, tá falando comigo? Por quê? Porque tu vai dizer, a gente tem que mergulhar mais, a gente tem que se aprofundar mais, a gente tem que estar firmado na rocha para nós prosperarmos. Ai, meu Deus. Que construiu a casa na terra. E pior, ele só fez o quê? Botou tijolo. Não tem coluna para dar sustentação. Na terra e sem coluna. Não precisa nem chover. Tá lembrado? E meu irmão, o próprio diabo sabe. O próprio diabo sabe. E ele está desenhando na cara dos crentes e os crentes não vêm. Que conversa é essa, pastor? Está querendo falar do quê? Os 3 porquinhos. Sendo bem pueril. Preguiçoso. Um preguiçosão. O outro preguiçosinho e o outro trabalhador. Diligente. O lobo vai vir. O lobo vai vir, o diligente. O lobo vai vir. Não.
não, vem não. Ele vai vir. Não, e tá lá. Daqui a pouco o lobo, pô, a casa do primeiro, vai pro segundo. De palha, eu acho, né? A primeira. Aí vai pro segundo. Sim, esqueci. Aí ainda tiram onda. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, tan, taran, tan, tan, tan. Pode botar lá. É, eu cantando, eu na carne, não tenho um momento de oração na minha casa para consagrar minha família. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu vou ter que desenhar para tu também. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Não vai não! Ele vai dar uma pisa em tu. Eita, me filmaram, é? Ei, posta isso não, viu, irmã? Vai levar uma pisa! Vai levar uma pisa, irmão! E sabe qual é o problema? Não é nem a pisa que levou, é que depois vai dizer que a culpa é de Deus. Diga misericórdia. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo. Ficou totalmente destruída. Amado, é sério. E Deus está levantando como atalaia. Eu costumo dizer que, graças a Deus, Deus me deu uma graça que eu bato rindo. Eu bato fazendo tu rir. Porque está sendo dura a palavra. Mas pelo menos tu está rindo. Dá uma risada. Olha para teu irmão assim. Faz, faz assim, de novo, faz assim. Não é comigo não. Amém, amado. Por isso que eu digo de novo, eu vou voltar. E não é falta de amor, não. E eu todo dia, eu nunca ouvi do meu pai, eu te amo. Nunca. Todo dia, meu pai era criado numa estribaria de cavalo. E ele era um cavalo. Meu pai era muito grosso. Não era crente, graças a Deus. Para você ter uma ideia, se converteu meu irmão, depois eu, depois minha mãe e depois meu pai. Meu pai já foi nos... de pai, tu é que sabe. Ele, amém, amém. Aí pronto. Recebeu Jesus, aí já está com ele lá. Mas sabe o que é que acontece? Todo dia eu digo aos meus filhos, eu te amo. Então, se você nunca ouviu um eu te amo do teu pai, não é desculpa para você não dizer aos seus filhos. Tome. Faça assim, ó. Ainda bem que não é comigo. Amém? E por fim, pelo menos aqui, para eu passar para ela de novo, amadas, amadas. Eu já disse para ela, você tem um poder de me acalmar que você não tem noção. Por quê? Me diz, pronto, como ele disse. Eu disse, ó, provavelmente isso aqui são alicerces. Mas alguém está vendo algum alicerce aqui? Alguém está vendo algum alicerce aqui? Eu não, eu subentendo que são esses negócios aí sacados. Subentendo. É o que o homem faz. Muitas vezes não vai ser observado. Mas quem é que embeleza a tua casa? É você, mulher. Olha o poder. Essa é a palavra, viu? E não está dizendo que é o homem, não, viu? Provérbios, capítulo 14, versículo 1, na NAA, mídia, por favor. Provérbios 14, 1, na NAA, diz assim, a mulher sábia, diga, está falando comigo, diga, mulher. Falando comigo. Ih, não está não. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, diga, misericórdia, a derruba com as próprias mãos. Então isso aqui, lindo, olha, é lindo. Não é para assim soberbecer não, e o senhor um verbossauro, sabe melhor do que eu disso. Mas, cara, que igreja linda. É o que vocês fazem, mulheres, nos seus lares. O homem é o alicerce, dá a base. Constrói agora, mulher. Constrói.
O homem faz a base em cima do fundamento que é Deus, Cristo. E a mulher constrói, edifica. O que é edificar? Construir. Torna ela bela. Diga amém. Amém. Diga às mulheres, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Que eu sou sábia. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que o Senhor tem falado muito a mim por esses dias, e eu vou preparar uma ministração sobre isso depois, mas o Senhor tem tratado comigo em relação às mulheres, né? Trazer de volta os verdadeiros valores da mulher cristã. Porque a gente tem trabalhado e a gente muitas vezes se iguala em horário fora de casa, até igual do marido muitas vezes. Está tudo tão corrido, né? Esse mundo está tão acelerado. E que a gente vai deixando de lado os valores da mulher cristã, de auxiliadora, de ser idônea, de ser aquela mãe, de ser aquela esposa. Né? O Senhor tem falado muito comigo isso e vou preparar. Né? Mas fica a dica dessa edificação. As mulheres estão desistindo de edificar o seu lar. Está caindo no comum. Né? E a gente pensa que não. Mas isso é uma absorção dessa cultura. De direitos iguais, de que é tudo igual, de que a mulher tem que ser homem praticamente em fazer tudo. E nós estamos, muitas vezes, perdendo a nossa casa. Quando ele falou dessa questão do fundamento que fica escondido e dos alicerces, né, que ficam aqui do lado de fora, e que muitas vezes nós vemos tão bonitos, né? E vocês já viram prédios sendo reformados porque o fundamento estava ruim? Tá tudo tão bonitinho, né? Mas sai todo mundo do prédio, porque se não reformar a base, vai cair. Já viram isso? Inúmeras vezes. Então, muitas vezes está tudo tão bonitinho. A família está tão bonitinha. Vindo para a igreja, tem que inventar outra música para vir para a igreja e tu assim, tipo, quem tem medo do lobo mal, né? Quem tem medo do lobo mal, vindo para a igreja. Os filhos tudo sorrindo, muitas selfies, muito Instagram, e em casa... O couro comendo, mas vai para a igreja. Quem tem medo do lobo mau? E o lobo mau agindo. E o fundamento prejudicado, precisando de uma reforma urgente. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Sempre é tempo da reforma começar. Amém. O prédio ainda não caiu. Amém? O Senhor é aquele que restaura. Então, quando a gente vê, muitas vezes, os alicerces bonitinhos, a Bíblia nos fala de alicerces que foram escolhidos por Deus, que eram até bonitos, mas que não conseguiram dar continuidade. A Bíblia nos fala dos filhos de Eli, que Eli não repreendeu os seus filhos. Então, eles profanavam com as mulheres que ficavam na tenda do tabernáculo, eles comiam as comidas que eram... que deviam ser usadas para sacrifícios, antes mesmo de ser sacrificado. A Bíblia também fala de Samuel, um profeta. Eli era o sacerdote, responsável pelo tabernáculo, e os seus filhos profanavam o tabernáculo. A Bíblia fala de Samuel, um profeta maravilhoso, escolhido por Deus, levantou 2 reis, Saul e Davi, mas que tiveram seus filhos corruptos, avarentos. A Bíblia diz que eles mudaram o julgamento e a justiça por conta de dinheiro, ou seja, eram corruptos. Aceitavam dinheiro, aceitavam suborno para poder julgar. A Bíblia fala de Davi, da sua omissão, da sua passividade com os seus filhos. Ele foi um grande rei, estava tudo lindo, mas ele não repreendeu o seu filho Amon quando estuprou a filha. Ele foi passivo quando Absalão tentou, por várias vezes, denegrir a sua imagem e o seu reinado. O que dizer de Salomão, que deu mau exemplo espiritual, cheio de sabedoria, cheio de Bíblia, escolhido pelo Senhor, uma unção específica sobre a vida dele, mas diz que os filhos dele, a Bíblia diz que os filhos dele se corromperam, adorando outros deuses por conta das mulheres que ele tinha. Então, o que é que eu quero dizer com isso, queridos? Filho de crente não é crentinho. Estudinho para dizer isso, né? E eu faço um clamor mesmo a vocês que têm filhos, né? E filhos espirituais. Quando tiver acampamento na igreja, alguma coisa na igreja, cara, manda teus filhos terem uma experiência com Deus, porque você viu aqui homens de Deus, escolhidos pelo próprio Senhor. O que foi que faltou?
os filhos terem a sua própria experiência com Deus. Esse meu filho mais velho que eu mostrei aqui, Samuel, ele acabou de fazer 12 anos. E eu mandei ele para o acampamento de São João agora, que teve lá na Zona Norte. E a senhora que me ajudou a cuidar dele, né, Rosa, que ele chama de vovó Rosa, carinhosamente. Rosa, menina, como é que tu manda o menino 5 dias para um lugar que tu não sabe quem é, com quem tá comendo o quê? Aquele desespero de vó. E eu disse assim, Rosa, se acalme. Eu estou mandando ele por 2 motivos. Primeiro, ele fez 12 anos. Ele precisa saber que não é mais criancinha e aprender a ser homem. Guardar as coisas dele, guardar a cueca dele. Né? Ele precisa aprender a ser homem. Acabou, não dá para estar mamãezando. Você precisa identificar a virada de estação dos seus filhos. Nós somos uma cultura que super protegemos demais. E essa super proteção não é saudável. E o segundo ponto foi, ele precisa ter a sua própria experiência com Deus. Primeiro, filho de pastor. O menino não pode levantar a mão, minha gente. Ele senta lá atrás. Ele não pode levantar a mão para louvar, que alguém tira uma foto e manda para mim. Olha, Samuel louvando, coisa linda. Então, ele está sendo o tempo todo observado. Lá no acampamento, ele era só mais uma criança. E o que é que aconteceu? Quem deseja batismo... Meu filho nem fala quase, minha gente. Ele é super tímido. Quem deseja batismo no Espírito Santo? O mais velho. Quando eu vejo uma foto, né, procurando todas as fotos no story do Instagram, deixei ir. Disse que ele precisava virar a estação, mas fiquei, meu Deus, o povo está postando pouca foto nesse story. Misericórdia, por dentro. Quem deseja o batismo pelo Espírito Santo? Ele estava lá no cantinho. Quando ele chegou em casa, eu, Samuel, e aí, como foi? Enrolei. E aí, teve oração para batismo no Espírito Santo? Ele, Sim. E aí, você recebeu o Espírito Santo? Ele, Foi batizado no Espírito Santo, no acampamento. E eu fiquei orando. Senhor, que ele tenha a sua própria experiência contigo. Que ele saiba que ele é em Deus. Que ele te sinta, Pai, assim como eu te sinto. Que não seja somente um ir para a igreja, um bater cartão. É só mais um culto. Mas que ele saiba que ele está indo lá para te adorar, Senhor. Senhor, meu ministério, meu Deus do céu, não vai valer, Senhor, se eu não conseguir ministrar aos meus filhos. Então eu orava tanto, pedi tanto isso, queridos. E o Senhor atendeu a minha oração. E ele lá foi batizado no Espírito Santo. Então nossos filhos precisam ter a sua própria experiência com o Espírito Santo, a sua própria experiência com o Senhor. Não terceirizem a formação espiritual dos seus filhos, querido. É papel do homem, o homem faz tudo. O homem trabalha 5 da manhã à meia-noite. Mas não passa 10 minutinhos, querido, vamos orar. Chega, trabalhando. Bora, mulher, já botou a comida, senta na mesa. Na mesa, quando tá bom, né? Às vezes senta na frente do sofá, na frente da televisão. Eita. Perdeu um tempo precioso de ministrar aos seus filhos. Você não precisa de um púlpito para ministrar aos seus filhos. A mesa da sua casa é o seu púlpito. Você perdeu a oportunidade de olhar no olho, de saber como foi seu dia. Porque você que é pai sabe. Se você olhar no olho, você sabe se está bom ou se está ruim. Você sabe se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se está mentindo, se não está. Pode esconder até a terceira garfada. Na quarta, você sabe. É ou não é? Mas se você senta longe, na frente da televisão, você está com tempo de olhar no olho do seu filho para saber se o dia foi bom? Não tá, querido. Você perdeu uma oportunidade tremenda. Bora, mulher, bota comida, a gula. A gula está mais na frente. A vontade de saciar a carne do que de ministrar aos seus filhos. Sim, ter filho dá trabalho. E um dos trabalhos é ministrar ao seu filho o amor de Deus e quem ele é em Cristo. Então, nós precisamos não terceirizar. A geração que não conhece o Senhor, queridos, ela não surge do nada. Você olha a TV, olha, eu fui para o Rio de Janeiro. Quando foi? 1 mês, 2 meses? Maio. Foi. Eu fui para o Rio de Janeiro, para uma conferência lá, na Verbo de Campo Grande. Uma conferência de mulheres que teve. E coincidiu com um show de uma americana muito famosa. E eu nunca vi, parecia que eu estava em Sodoma e Gomorra. Eu tenho 40 anos, vou fazer mês que vem. 40 anos. Parece não, né? Glória a Deus. Nunca vi o que eu vi neste final de semana, onde a cidade do Rio de Janeiro esperou cerca de 700 mil pessoas
e deu, não, 1.500.000 pessoas, e deu 2.100.000, ou foi 2.300.000 pessoas. Fizeram uma passarela do Copacabana Palace, bem grande, cruzando a avenida do Rio de Janeiro, até a praia, passarela, para a mulher nem pisar no chão. De tanto dinheiro investido, milhões, 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 milhões. Mas eu nunca vi com os meus olhos, eu não achei que eu ia presenciar aquilo. Eu disse, meu Deus, eu estou em Sodoma e Gomorra, total aqui. O que é isso, Senhor? Então a gente olha e fica horrorizado. Mas uma geração que se perde não surge do nada. Ela nasceu onde a fé não foi repassada. A geração que a gente diz, essa geração está perdida, tá não, queridos? A nossa geração, ela está achada. A nossa não está jogada às baratas. O nosso povo vai ser constante, afogueado, glorioso. Jovens e crianças do avivamento. Quando você olhar para esse povo que está nesses shows, nessas coisas, primeiro você vai dizer, isso não surgiu do nada, a fé do povo foi se perdendo. Segundo, você vai dizer, mas a minha geração que está sendo levantada e treinada é para ganhar esses. Amém. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus lhe deu um filho, uma filha ou um filho espiritual para nada, foi? Só para tu brincar de boneca? Que hoje, é um bebê reborn, né? Só para brincar de boneca? Não, queridos. Deus permitiu que você tivesse um filho e uma filha para treiná-los como Amém. bons discípulos, bons sacerdotes, um povo eleito e uma nação santa para ganhar esse povo que está lá fora. Amém? Amados, e nós já estamos indo para o final, mas eu não poderia deixar de dizer para você, construa um lar em sua casa. E um lar é construído com isso que o meu amor falou, senhores. Dá trabalho. Rapaz, todos os meus deslocamentos para o meu trabalho é de bicicleta, então é para cima e para baixo. Tem dia que eu ando quilômetros, pedalo, né, na realidade. Quilômetros e quilômetros, tem dia que eu quero chegar e dormir. Aí tem 2 meninos. Aí eu digo, eles não pediram não. A missão é minha. Então essa obrigação, essa responsabilidade é nossa. E aqueles que ainda não têm filho, fica a dica. Ler a Bíblia juntos, orar com os filhos, é porque eu não trouxe Samuel e Davi. Samuel e Davi, desde os 7 anos, ficaram na Zona Oeste, né? A gente passou, eles gostam dos coleguinhas, né? Isso. E aí, eles desde pequeno, desde 7 anos de idade, um 7, outro com 5, eles já recitam, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu acredito na infalível, indestrutível, imutável palavra de Deus, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu sou um sucesso, eu ando em saúde divina, eu sou próspero e tudo que eu faço dá certo. Toda noite a gente recita. Ah, é mecânico agora? Que seja, mas um dia vai entrar no coração dele como um rema, pá! Naquele dia que ele precisar, ele vai se lembrar, ei, mas eu declarei isso lá dentro, é hora disso funcionar hoje na minha vida como prática. Amém. Isso depende de nós, pais. Conversar com seus filhos sobre Deus em todo o tempo, no jantar, no carro, antes de dormir. Porque é assim, nós agindo. Josué capítulo 24, versículo 5 vai ser 15. Josué 24, 15 vai ser uma realidade na tua vida. E eu queria mesmo que a mídia projetasse aqui. Na área mesmo, mídia, por favor. Josué 24, 15. A última parte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 3. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E por fim, meu amor, ela já adiantou, mas muitas vezes nós estamos indo à igreja. E tem que ir. Mas não esqueça de levar a igreja para sua casa, não. Porque sabe onde é que a bronca começa? Aqui tem um bocado de unção, senhores. Aqui tem uns sons maravilhosos e eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Mas sabe quando é que a bronca começa? Quando tu passar daquela porta.
Aí o diabo vai começar a lançar da tua cabeça. Tudo que tu ouviu foi balela. Isso que tu ouviu não existe não. Aí tem o primeiro desafio. Aí ele vai dizer, tá vendo? E vai começar a jogar sugestão na tua mente. Mas eu não sei se foi Kenneth Hagin ou o apóstolo Bud, ele sempre dizia, você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir de fazer um ninho. Pensamentos se tornam palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos constroem o caráter, caráter determina o teu propósito. Então, o teu propósito, o teu destino, começou onde? Cuidado com o que você pensa. Glória a Deus. Eu finalizo dizendo que o maior legado que você pode deixar aos seus filhos não é somente uma herança, não é somente dinheiro, mas o que nós estamos deixando para ele, né? Para eles, para a nossa família, que seja uma fé viva e firme em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15, quando Paulo está reanimando Timóteo, quando está falando com ele nesta carta, Paulo diz a ele, na NVI, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mostra que Timóteo teve mãe, teve avó, teve uma família que investiu, que instruiu, desde criança ele conhece. Então, que vocês tenham sido abençoados e que a sua perspectiva em firmar a sua família na rocha tenha sido alterada hoje, nesta noite, porque nós estamos levantando uma geração que já foi eleita por Cristo para saquear o inferno.